Meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós vamos dar sequência à nossa série de estudos no Breve Catecismo de Westminster, hoje, trabalhando algumas perguntas que dizem respeito à lei de Deus. Hoje nós vamos trabalhar a pergunta 39, 40, 41 e 42 do nosso breve catecismo de Westminster, que nos instrui a respeito da doutrina bíblica, daquilo que concerne a verdade eterna de Deus, conforme revelada nas Escrituras. Mas antes, irmãos, eu gostaria de convidá-los para que nós tivéssemos uma palavra de oração, para que o nosso Deus, tão bondoso, tão gracioso, tão longânimo para conosco, pudesse assim estar nos ensinando por intermédio da sua palavra aquilo que ele deseja para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pelas Tuas bênçãos que são copiosamente derramadas sobre nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque dentre as bênçãos que recebemos, ó Deus, está uma enorme, uma que nós não conseguimos nem mensurar o tamanho dela. Obrigado pela dádiva da Tua palavra. Que grande dádiva, Senhor. Ó Deus, nós te somos gratos pela tua lei e rogamos em nome de Jesus que tu possas nos ensinar naquilo que concerne a tua vontade revelada nas Escrituras, através desses estudos que nós fazemos no breve catecismo de Westminster. Que o Senhor nos instrua, nos guie e nos abençoe nessa ocasião, à medida em que estudamos a tua palavra. É assim que nós te oramos, gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, então nós vamos iniciar o nosso estudo fazendo a leitura da pergunta 39 do nosso breve catecismo. É a primeira pergunta desta ocasião, desse estudo que estamos realizando acerca desse documento confessional da nossa igreja. Diz assim, pergunta 39. Qual é o dever que Deus exige do homem? Qual é o dever que Deus exige do homem? E a resposta disso é: o dever que Deus exige do homem é obediência à sua vontade revelada. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele, através da sua palavra revelada, mostra que desde o princípio o homem ele foi criado para obedecer a Deus. E essa verdade que o nosso breve catecismo nos ensina aqui, ela é ensinada em todas as partes das Escrituras. Vamos tomar, por exemplo, aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Deus plantou ali duas árvores muito especiais e colocou ali o ser humano no meio daquele jardim, entre essas duas árvores especiais, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, com essas duas árvores ali, Deus providenciou uma revelação especial ao homem que havia recém sido criado, para cientificar o homem de que ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus chegou para Adão e disse muito claramente para ele: Adão, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o ponto que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, que Adão, naquela ocasião, ele não tinha nada mais do que a palavra de Deus revelada para identificar a natureza excepcional daquela árvore. Era apenas a palavra de Deus. Porque aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, aparentemente, ao que tudo indica, era uma árvore como outra qualquer.
embora o seu fruto fosse agradável e belo aos olhos, de tal maneira que a mulher e o homem sentiam desejo de comer do seu fruto, mas o fato é que haviam também outras árvores que tinham, assim, uma beleza significativa e frutos desejosos para se comer. Então, o que havia de, digamos assim, mais excepcional dentro daquela proibição era justamente essa palavra que Deus havia revelado para Adão. Porque o homem não tinha nada mais, nada menos do que a palavra revelada de Deus para indicar que ele não podia comer daquela árvore. Porque, via de regra, as árvores e os seus frutos, elas são para o nosso provimento, para o nosso sustento. Mas no que toca àquela árvore em específico, Deus disse: não comerás. Irmãos, o que essa pergunta, portanto, está querendo nos ensinar? Juntamente com a sua resposta, obviamente. O que essa pergunta, a pergunta 39, quer nos ensinar é que a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela é a base da ação do homem. O que é que nós devemos fazer da nossa vida? Como nós devemos nos proceder em todos os casos? Nós devemos nos perguntar, primeiramente, qual é a vontade revelada por Deus. O que é que Deus deseja para a minha vida antes, necessariamente, do que eu desejo fazer na minha vida? É isso que essa pergunta está querendo nos ensinar. Deus, ele quer que o homem o obedeça. A nossa vida, por sinal, ela depende da nossa prontidão em ouvir e atender à voz de Deus, simplesmente porque é a voz de Deus. Porque Deus, o Todo-Poderoso, assim falou, e nós, como seus servos, devemos assim obedecer. Por que isso é muito importante? Isso é essencialmente importante, irmãos, nos dias em que nós vivemos, porque hoje em dia existe um grande relativismo moral em nossos dias. As pessoas atualmente, elas estão fazendo os seus próprios códigos morais pessoais. Elas estão fazendo mandamentos para si. É muito comum hoje em dia as pessoas elas tomarem algumas atitudes ou alguns compromissos em suas vidas que vão totalmente de encontro àquilo que Deus revela em sua palavra. Elas dizem, por exemplo, assim, vamos dar aqui alguns exemplos. Elas dizem assim, olha, ninguém pode me obrigar a descansar um dia durante a semana, quando eu, por exemplo, posso trabalhar e lucrar para isso. Ou, quem sabe, alguém pode estar trabalhando em algum cargo público e dizer assim, olha, eu vou desviar um pouco de recurso porque isso aqui não vai fazer falta. Todo mundo está fazendo isso, se os meus superiores estão fazendo isso, então por que eu não posso tirar proveito então disso também? Outra coisa, as pessoas podem dizer assim, eu vou mentir quando convém, contanto que não cause nenhum dano moral grave para outras pessoas e para mim mesmo, eu posso fazer e contar uma mentirinha aqui e acolá. Ou quem sabe você já tem escutado alguém dizer assim, eu vou trair o meu cônjuge, porque se ele tivesse a oportunidade, ele faria o mesmo. Ou então ele fez isso comigo, então vou pagar com a mesma moeda. Então, irmãos, o que que acontece? Hoje em dia, as pessoas, elas trabalham dentro de um relativismo moral ignorando essa lei absoluta dada por esse ser absoluto que é o Deus Todo-Poderoso. As pessoas, elas pensam que são livres para fazer as suas próprias regras, com base em suas preferências pessoais. Mas a Bíblia, ela nos ensina, conforme inclusive aquilo que o nosso breve catecismo está respondendo aqui, que a lei de Deus é que deve conduzir as nossas atitudes. E por que as pessoas desobedecem à lei de Deus? As pessoas não obedecem à lei de Deus
Via de regra, porque não conhecem a Deus e não servem o Deus verdadeiro. Porque se o conhecessem e se o servissem, reconheceriam de fato a autoridade absoluta da lei de Deus. Então, a pergunta de número 39 nos ensina justamente isso, que Deus ele exige do homem uma obediência à sua vontade revelada. A pergunta 40, ainda tratando a respeito da lei de Deus, faz a seguinte questão: que revelou Deus primeiramente ao homem para a regra de sua obediência? Então, aqui a referência é a questão cronológica. O que Deus primeiramente revelou ao homem para que ele obedecesse? A resposta é: a regra que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua obediência foi a lei moral. Essa pergunta ela é muito importante, meus irmãos. Essa pergunta ela é muito importante para nós por várias razões. Em primeiro lugar, porque ela acaba classificando a lei de Deus. Note que a pergunta 40 diz que a regra que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua obediência foi a lei moral. Exatamente isso, foi a lei moral. Então, ela diz aqui que Deus deu a lei moral primeiramente ao homem. A ideia é que Deus deu essa lei primeiramente para Adão, ainda lá no Jardim do Éden. E que, portanto, Deus deu essa lei ao homem do Jardim do Éden, logo depois de ter sido criado. Essa lei ela deve ser eternamente observada pelos homens. Tá? Então, a lei moral ela foi primeiramente dada para o ser humano recém-criado, e o ser humano, a partir de então, tinha obrigação de cumprir esta lei. Mas você vai perceber, lendo o restante da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, existem outros tipos de lei que Deus deu para que o homem obedecesse durante um tempo específico, com um propósito específico. É por isso que muitas vezes o Novo Testamento fala sobre a lei de Deus de várias maneiras, porque existem mais de uma lei. A teologia reformada, ela faz uma distinção entre pelo menos 3 tipos de lei. Fala a respeito da lei moral, da lei civil e da lei cerimonial. Vamos trabalhar cada uma dessas? Vamos começar pela lei cerimonial. A lei cerimonial, ela consiste naqueles regulamentos para celebrar as festas religiosas, para adorar a Deus no tabernáculo, no templo do Antigo Testamento, o que incluía também leis relativas aos alimentos limpos, aos alimentos impuros. Havia também questões relacionadas à pureza ritual, orientações para a conduta do sacerdócio e, especialmente, instruções no que diz respeito aos sacrifícios do Antigo Testamento, onde Deus dava detalhes assim, que abrangiam especificidades, como quem deveria cortar a garganta do animal, como era que o sangue devia ser aspergido, essas coisas todas. Bem, esse tipo de lei cerimonial que estava relacionado ao culto do Antigo Testamento, ela não está mais em vigor nos dias de hoje, porque todos os seus regulamentos apontavam para Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que é o nosso templo, que é o nosso sumo sacerdote. A Bíblia, ela nos ensina que as cerimônias do Antigo Testamento eram sombras das coisas futuras, mas que o corpo é de Cristo. Se você ler, por exemplo, o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 17, abra a sua Bíblia, por favor, lá em Colossenses,
no capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: 16, 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que aos irmãos lá de Colossos que ninguém deveria julgá-los por eles não observarem o sábado, por eles não observarem a dieta do Antigo Testamento ou o calendário judaico. Eles não deveriam ser julgados e condenados por essas coisas. Por quê? Aí o apóstolo Paulo, ele usa uma figura de uma sombra. Imagina só que você tem o seu corpo e o seu corpo está contra a luz, projetando uma sombra para frente. À medida em que você vai saindo de próximo dessa luz e indo para uma direção oposta, cada vez mais a sua sombra ela vai desaparecendo, até você chegar em um determinado ponto em que sua sombra desapareceu completamente. E apenas o que se percebe é o seu corpo. O apóstolo Paulo, ele compara a lei do Antigo Testamento à sombra de Cristo, que à medida em que Cristo vai se aproximando de nós, essa sombra ela vai se esvaindo, ela vai se desaparecendo, até que quando Cristo ele chega, aquela sombra ela desaparece. E é justamente isso que a Bíblia testemunha, irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele ofereceu um sacrifício perfeito e definitivo pelos nossos pecados. João Batista, ele diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, perceba, agora Cristo, ele deu a expiação definitiva dos nossos pecados. Não existe mais necessidade de outros sacrifícios. Se nós continuarmos seguindo as antigas cerimônias do Antigo Testamento, de alguma maneira nós estamos negando a suficiência da obra de Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, o primeiro tipo de lei é a lei cerimonial, que nós dissemos, portanto, que ela, portanto, não está mais em vigor nos dias de hoje. A segunda lei que eu quero chamar a sua atenção, o segundo tipo de lei, é a lei civil. A lei civil, ela no Antigo Testamento, ela era composta por leis que regiam a nação de Israel como um todo. Você vai ler lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, você vai encontrar ali orientações para que o povo de Israel entrasse na guerra. Você encontraria ali restrições ao uso da terra que Deus havia dado ao povo de Israel. Você encontra ali regulamentos para a dívida. Você encontra ali penas por violações específicas, como, por exemplo, assassinar outra pessoa. Então, a validade da lei civil de Israel também inspirou para nós. Haja vista que a igreja, ela não é um Estado. É verdade que nós temos um rei, nosso rei é Cristo. Mas o reino de Cristo é um reino espiritual. E embora as leis civis do Antigo Testamento contenham princípios que, sem dúvida alguma, são úteis para governar as nações hoje, o povo de Deus já não está sujeito às suas regulamentações específicas. Hoje o povo de Deus é regido pela disciplina da igreja, a qual está baseada na lei moral e tem consequências espirituais e não necessariamente consequências civis para o povo de Deus. Então, qual é a lei que nós temos que observar? A lei que nós temos que observar é a lei moral, aquela lei que foi dada desde o princípio para Adão. A lei moral, o que é a lei moral? A lei moral é aquele padrão justo, é aquele padrão eterno para a nossa relação com Deus e com as pessoas. Tá? Onde é que nós podemos encontrar a lei moral? O nosso breve catecismo, por sinal, faz essa pergunta.
Na pergunta 41, o nosso breve catecismo questiona o seguinte: onde está a lei moral resumidamente compreendida? E a resposta é: a lei moral está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos. Irmãos, que pergunta e resposta fantásticas são essas? O nosso breve catecismo está dizendo que a lei moral, aquela lei que Deus havia dado lá para Adão, lá no Jardim do Éden, ela está resumida nos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés milênios de anos depois. Né? Mas Deus, ele havia já dado para a humanidade, desde o princípio, conforme a pergunta 40 do nosso breve catecismo fala, certo? Deus havia dado à humanidade essa lei desde o princípio, lá em Adão. O nosso breve catecismo, portanto, está afirmando que a lei de Deus, ela está em vigor antes mesmo de Deus tê-la escrevido e exteriorizado ela nas tábuas de pedra que Moisés recebeu. Então, o fato, irmãos, é que os mandamentos que Deus deu a Moisés no Monte Sinai não eram mandamentos novos. Na verdade, esses mandamentos, eles são tão antigos quanto a raça humana. E nós sabemos disso como? Nós sabemos disso a partir das histórias que nós encontramos na Bíblia. Deus muitas vezes repreendeu, Deus muitas vezes puniu as pessoas por quebrarem as leis que ele havia exteriorizado lá para Moisés. Mas Deus puniu e repreendeu as pessoas muito antes dessas leis terem sido exteriorizadas e escritas naquelas tábuas de pedra para Moisés, porque ele já havia, de alguma maneira, revelado isso para a humanidade antes, já no Jardim do Éden. Nós vemos isso em vários pontos da Bíblia. A Bíblia, ela pressupõe a existência da lei de Deus, mesmo antes de os israelitas chegarem ao Monte Sinai e receberem ali, por meio de Moisés, a sua lei. Se você ler comigo, por favor, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 2. Romanos diz isso de uma forma bem clara. Romanos 2, versículo 14 e 15. Diz assim o apóstolo Paulo: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles da lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O texto aqui diz, irmãos, o apóstolo Paulo aqui nos ensina, que esses mandamentos da lei moral, eles foram revelados às pessoas e que se eles não forem escritos em algum lugar, eles estariam de alguma maneira já presentes no coração do homem. Então, qualquer homem, qualquer pessoa que faz parte da humanidade, em qualquer parte da história, ela tem consciência desses mandamentos. E quando ela procede de acordo com essa lei moral, ela está procedendo de acordo com a vontade que Deus revelou no coração dela. Mesmo que ela nunca antes tenha lido a Bíblia, mesmo que ela nunca antes tenha tido um conhecimento a respeito daquilo que Deus revelou em sua palavra. Por quê? Porque Deus revelou isso no coração dela. Vamos dar aqui alguns exemplos disso. Por exemplo, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis contém muitas histórias sobre pessoas quebrando a lei de Deus. Por exemplo, lá no Jardim do Éden, onde, além de outros mandamentos ligados à sexualidade, ligados ao descanso, ligados ao trabalho, Deus disse a Adão e Eva para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mesmo Deus não tendo revelado algum de seus mandamentos específicos,
Adão e Eva foram regidos por princípios básicos. Que princípio básico era esse? O amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo, um pelo outro. Eles estavam obrigados a honrar um ao outro, preservar a vida um do outro e dizer a verdade um ao outro. E esse tipo de conduta é uma conduta que será, portanto, ordenada lá no Monte Sinai. E conforme nós já vimos, em seu primeiro pecado, Adão e Eva, eles conseguiram violar todos os mandamentos de Deus. Por exemplo, eles tomaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e isso foi um furto, eles roubaram. Eles, por exemplo, eles cobiçaram quando viram que a fruta daquela árvore era agradável aos olhos. Então, o desejo cobiçoso é pecado. Eles também mentiram. Eva disse que Deus havia proibido, por exemplo, Deus havia proibido a eles que eles não poderiam nem tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus nunca havia dito isso. Deus não disse que eles não poderiam tocar, Deus disse que eles não poderiam comer, mas não tocar. Você vai perceber também a respeito do mandamento não matarás, quando Caim ele mata o seu irmão Abel. Isso também, Deus chega para Caim e repreende Caim e lança maldições sobre Caim, né? Se você vai andar mais um pouco, você vai encontrar Cã, filho de Noé. Ele foi amaldiçoado por desonrar o seu pai, está lá no capítulo 9. Então, essa é a quebra do mandamento, honrar pai e mãe, né? Você vai ler, por exemplo, que os sodomitas, eles foram condenados por Deus por adultério. Isso vai ser encontrado lá em Gênesis 19. Raquel, ela será repreendida por Deus também em Gênesis 31 por ela ter furtado um objeto. Lá em Gênesis 20, Deus vai também repreender Abraão por causa da mentira dele. A mulher de Ló também cobiçou, quando olhou para trás e virou uma estátua de sal, lá em Gênesis 19. Quando você chega lá no livro de Êxodo, por exemplo, você vai encontrar as 10 pragas que Deus enviou contra o Egito. Aquilo foram punições diretas pela idolatria do Egito, que violou o primeiro e o segundo mandamento, de não ter outros deuses e cultuar a outros deuses. Enfim, você vai encontrar, portanto, vários mandamentos que são exteriorizados lá no Monte Sinai, mas já haviam sido, portanto, praticados e conhecidos pela humanidade muito tempo antes. Isso mostra, irmãos, que desde o início, os primeiros habitantes da Terra, eles estavam ligados aos princípios básicos daquilo que a gente chama de lei da criação, da lei da natureza. Porque Deus sempre lidou com as pessoas baseando-se nessa lei, que foi exteriorizada lá em Moisés, mas já dada primeiramente em Adão, logo quando o ser humano foi criado. Por isso, as leis de Deus, elas foram ouvidas primeiramente no Jardim do Éden e não necessariamente no Monte Sinai. No Monte Sinai houve a codificação, houve a promulgação, digamos assim, explícita dessas leis, mas, sem dúvida alguma, aquilo não era uma novidade. Porque, de uma certa maneira, a lei de Deus, ela expressa o caráter de Deus, o caráter de Deus que não muda. E é por isso que ela se chama de lei moral, porque nela está externada a moral de Deus, porque ela revela o caráter do legislador divino.
E isso foi especialmente verdadeiro em cada um dos 10 mandamentos. Se você ler detidamente cada um dos 10 mandamentos, você vai perceber que cada um desses mandamentos reflete o caráter de Deus. E eu gostaria de pedir, portanto, para que você abrisse sua Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 3, onde nós vamos encontrar os 10 mandamentos, e nós vamos perceber como cada um desses mandamentos, de alguma maneira, ela estampa o ser de Deus, os atributos de Deus, o caráter de Deus ali. Por exemplo, o primeiro mandamento, no versículo 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse primeiro mandamento mostra, por exemplo, que Deus é um Deus zeloso, que o ser humano ele não deve ter outros deuses pelo fato de Deus ser um Deus zeloso. Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele não compartilha a sua glória com nenhum outro Deus, por uma razão muito simples. Ele é o único Deus verdadeiro. E todos os outros deuses não passam de ídolos, impostores. Então, perceba, o primeiro mandamento mostra que Deus é um Deus zeloso. Em segundo lugar, o versículo 4, ele tem um segundo mandamento que diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento, irmãos, fala sobre como adorar Deus da maneira certa. Porque Deus se recusa a ser adorado por imagens de esculturas. Por quê? Porque Deus é espírito. Deus ele não tem forma física. A menção também aqui dos céus e da terra mostra também que Deus ele é o Deus criador de todas as coisas. E um grande problema da idolatria é que a idolatria ela confunde o criador com a criação. Ela começa a adorar a criação em vez do criador. De tal maneira que nós encontramos aqui neste mandamento esta distinção muito clara, que somente Deus, o Deus que é espírito e que é todo-poderoso, deve ser, portanto, adorado. O mandamento aqui também fala a respeito da misericórdia e da justiça de Deus, no versículo 5 e 6. Porque Deus faz distinções morais absolutas. Deus pune pecadores, ao mesmo tempo que mostra o seu amor de geração em geração para com o povo que ele escolheu salvar. Vejamos agora o terceiro mandamento, aí no versículo de número 7, que diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O terceiro mandamento, irmãos, fala a respeito de honrar o nome de Deus. E o mandamento em si mesmo, ele mostra que Deus ele é honrado, que Deus glorioso, Deus ele é majestoso e que, portanto, ele precisa ser tratado com todo respeito. Veja agora o quarto mandamento, aí do versículo 8 ao versículo 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja aqui que o quarto mandamento, ele mostra que Deus, ele é o Senhor em todos os dias da semana. Ele é o Senhor nosso de cada dia que nós vivemos. Mas ele está fazendo aqui também uma conexão entre o que é ordenado e entre o que ordena. Entre o Deus e a lei. Ou seja, nós recebemos uma ordem de trabalhar 6 dias e descansar 1.
porque nós servimos a um Deus que trabalhou 6 dias e descansou em um dia. Por isso, nós temos que guardar o quarto mandamento. O quinto mandamento está no versículo de número 12, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O quinto mandamento mostra o que está por trás deste mandamento, que é a própria autoridade de Deus como o nosso pai. A ideia é o seguinte: se o indivíduo aqui na terra ele não honra ao seu pai e à sua mãe como seus progenitores, ele não honrará o Deus Pai, que é o Deus criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. Vejamos agora o sexto mandamento, aí no versículo de número 13, que diz: não matarás. O sexto mandamento, ele ensina que Deus, ele é o Senhor e doador da vida. Ele proíbe, matar a vida inocente. Porque Deus, ele é um Deus que deu a vida à humanidade e que, portanto, ninguém tem a autoridade de tirar a vida inocente de qualquer pessoa. Este mandamento, portanto, ele preserva a soberania de Deus no que concerne ao fim da vida de qualquer pessoa, porque ele é o Senhor da vida, mas ele também é Senhor da morte. É ele que dá a vida e é ele que tira a vida. O versículo 14, nós temos o sétimo mandamento, que diz o seguinte: não adulterarás. O sétimo mandamento fala sobre a pureza, também fala a respeito da fidelidade de Deus. Um Deus que deseja e espera que, assim como ele é puro e fiel, também os seus servos sejam puros e fiéis dentro da aliança do casamento que ele mesmo determinou. O oitavo mandamento está aí no versículo 15. Diz assim: não furtarás. O oitavo mandamento, irmãos, mostra que Deus, ele deu este mandamento e que ele é o nosso provedor. Se ele nos criou, ele vai providenciar tudo aquilo que nós precisamos. Guardar esse mandamento, portanto, de não roubar ninguém, não furtar ninguém, é reconhecer que tudo pertence a ele e que assim também nós não temos o direito de tomar o que ele deu para outra pessoa. Antes disso, nós temos que confiar que ele providenciará tudo que nós precisamos para o provimento da nossa família, inclusive dando-nos condições de ajudar outras pessoas que precisam. Veja só o versículo 16, nós temos o nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é um princípio muito simples, porque o nono mandamento ele vem de um Deus que fala a verdade, um Deus que é correto em tudo aquilo que diz, um Deus que nunca conserta aquilo que falou. Portanto, ele diz e ele faz, ele promete e ele cumpre. Se ele age desse jeito, os seres que foram criados à sua imagem e semelhança também devem agir de igual modo. O 10º mandamento está aí no versículo de número 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. O 10º mandamento, irmãos, mostra que o pecado da cobiça é o desejo de possuir o que Deus não nos deu. Nós podemos confiar novamente que Deus nos dará tudo o que realmente precisamos e não necessariamente aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, ou até aquilo que a gente acha que precisa. Mas tudo o que realmente nós carecemos, Deus nos dará. A pergunta de número 42 do nosso breve catecismo, ela vai procurar, de alguma maneira, resumir todos estes mandamentos, quando faz o seguinte questionamento: em que se resumem os 10 mandamentos? E a resposta é: os 10 mandamentos se resumem em amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. E ao nosso próximo como a nós mesmos.
Essa pergunta de número 42, ela foi uma pergunta respondida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, porque foi ele que resumiu a lei de Deus dessa forma. Se você ler a referência aí, Mateus 22, versículo 37 ao versículo 40, você vai encontrar, portanto, esse resumo que o Senhor Jesus Cristo fez da lei de Deus. Porque os 10 mandamentos, irmãos, eles podem ser reduzidos justamente a esses dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Os 4 primeiros dos 10 mandamentos, eles governam o nosso relacionamento com Deus e nos ensinam a como amar a Deus. Ao passo que os 6 últimos mandamentos, eles nos ensinam a maneira como nós devemos relacionar com o nosso próximo. Então, como é que a gente ama a Deus? A gente ama a Deus não tendo outros deuses diante dele, não fazendo imagens de escultura, não tomando o nome dele em vão, guardando o dia de descanso. Então, esses 4 primeiros mandamentos nos ensinam a amar a Deus. Enquanto que os 6 outros mandamentos nos ensinam a amar o próximo. Como é que nós amamos o próximo? Nós amamos o próximo honrando os nossos pais, não matando, não adulterando, não furtando, não dizendo falso testemunho, não cobiçando. É dessa maneira que nós amamos o próximo. De tal maneira, meus irmãos, que o Deus que deu esses mandamentos, ele está nos ensinando a amar, porque ele é um Deus de amor. E ele deseja que amemos e, portanto, compartilhemos o seu amor para com outras pessoas. Porque, como o próprio Senhor Jesus nos disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se isso for verdade, irmãos, então nós não podemos separar a lei de Deus do amor de Deus. Porque se Deus ele é amor, ele nos deu da sua lei para que nós viéssemos a amá-lo e também a amar o nosso próximo. Eu gostaria de concluir minhas palavras, irmãos, nessa ocasião, dizendo que em nenhum momento no Novo Testamento o Novo Testamento rejeita os 10 mandamentos. Em nenhum momento o Novo Testamento rejeita a lei moral. O Novo Testamento nos ensina que nós devemos ter apenas um Deus, nós devemos cultuar da maneira como ele deseja, não usando o seu nome em vão, guardando um dia de descanso, honrando os nossos pais, enfim, tudo aquilo que o Antigo Testamento nos ensinou, que Deus revelou na sua lei moral, no Novo Testamento é reafirmado. O que o Novo Testamento rejeita não é os 10 mandamentos. O que o Novo Testamento rejeita é a ideia de que nós podemos ser justificados ou salvos por guardar a lei de Deus através das nossas boas obras. Porque foi justamente isso que o Evangelho veio nos revelar. A quebra da lei é que nos faz ver essa necessidade do Evangelho. Quanto mais claramente vemos o que Deus requer de nós, fica mais óbvio que nós não conseguimos guardar aquilo que Deus exige. E essa é a razão pela qual nós precisamos do Evangelho. Essa é a razão pela qual nós precisamos de Jesus. Nós não podemos ser salvos guardando a lei, porque nós não conseguimos guardá-la. Mas Jesus a guardou por nós. Ele guardou toda a lei de Deus em nosso benefício, inteiramente, completamente. Mais do que isso, em sua morte na cruz, ele sofreu a punição que eu e vocês, irmãos, merecíamos por não guardar a lei de Deus. E agora, todos os que creem em Jesus Cristo, eles são salvos por ele ter guardado a lei de Deus e por ele ter sofrido a maldição que eu e vocês merecíamos sofrer. E então, como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos guardar a lei de Deus, precisamos,
A lei de Deus, ela expressa a vontade perfeita e justa de Deus para a nossa vida. E por isso Jesus Cristo, ele quer que guardemos a lei de Deus, não como uma maneira de ficarmos bem com Deus ou sermos salvos com Deus, mas como uma forma de amarmos a Deus e demonstrarmos a Ele o quanto somos gratos por aquilo que Ele fez para conosco, nos reconciliando consigo próprio por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Meus queridos, eu espero que vocês tenham sido edificados e tenham compreendido essa lição. Que Deus os abençoe muitíssimo e que possamos continuar crescendo não apenas no conhecimento da palavra de Deus, mas também na prática dos seus mandamentos. Que Deus os abençoe. Amém e amém.